Novo Hamburgo e outras cidades que integram o Vale dos Sinos são reconhecidas por serem localidades de colonização alemã. No entanto, antes mesmo da chegada desses imigrantes, outras etnias já estavam aqui na região. Para falar sobre a Memória Negra, primeiro livro da trilogia antropológica do Vale do Rio dos Sinos, o Espaço Livre de hoje recebe a autora Margarete Fagundes Nunes. Doutora em Antropologia, Margarete é graduada em Ciências Sociais pela Unicinos, mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Santa Catarina. Por 2 décadas atuou como professora da Universidade Fevale, onde desenvolveu projetos voltados à população negra de Novo Hamburgo. Hoje é pesquisadora associada do Banco de Imagens e Efeitos Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, seja bem-vinda. Olá. Queria que tu nos contasse, né, como é que começou esse teu interesse pela temática étnico-racial. Como é que chegamos aqui? Como chegamos aqui. Nossa, é fruto de muito trabalho, de muito tempo de reflexão, de estudo. Porque eu cheguei muito jovem aqui Jovem não, eu era criança quando cheguei no Vale dos Sinos. E logo fui morar em São Leopoldo. E tinha muita curiosidade sobre essa questão étnico-racial no Vale dos Sinos. Essa temática me chamava muita atenção. E me intrigava ao mesmo tempo todo esse discurso só de fortalecimento do étnico alemão. E eu já na graduação, quando eu entrei para fazer a graduação em Ciências Sociais pela Unicinos, eu comecei a me interessar muito pela antropologia, porque a gente, quando faz Ciências Sociais, opta, de certo modo, ou pela ciência política, ou pela sociologia, pela antropologia. E já começou, naquele momento, um interesse meu por esse enfoque da antropologia. Aí eu fiz o meu primeiro trabalho de pesquisa aqui no Vale, discutindo essa questão das relações étnico-raciais, especialmente entre brancos e negros, olhando muito para a questão da religiosidade negra naquele momento, muito mais para os brancos, inclusive, do que para a população negra, porque me interessava saber por que havia tanto branco nas religiões de tradição africana, enfim. E ali começou o meu olhar sobre o Vale, mas eu te confesso que depois eu esqueci o Vale por um tempo, porque eu fui fazer meu mestrado e fui para a Bahia. E lá eu fiquei, fiz a pesquisa para a dissertação de mestrado. Na verdade, eu era vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e saí de Florianópolis para fazer meu campo na Bahia. Aí fiquei 7 meses estudando os blocos afros na Bahia, que também me deu um olhar, ampliou um pouco mais esse meu olhar sobre a questão étnico-racial, saindo do Sul um pouco e vendo outras paisagens, outras configurações, inclusive outras configurações do racismo também. Porque eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi dentro do Olodum, inclusive, do presidente na época do Olodum, o João Jorge, que ele disse, olha, o racismo é do Oiapoque ao Chuí, não tem lugar mais ou menos racista no Brasil, porque ele dizia, vocês que vêm do Sul, vocês vêm com um olhar muito romântico para a Bahia, mas aqui a Bahia é muito racista. Então eu pude olhar um pouco porque acontecia lá. Então não foi difícil, quando eu resolvi fazer um doutoramento, olhar de novo para o Rio Grande do Sul, já com aquele aprendizado todo do que eu vi em outros lugares do Brasil. E esses trabalhos todos que eu fui desenvolvendo, como você falou muito bem, inclusive via projetos de extensão e pesquisa, enquanto eu estava vinculada à Fevale, me conduziram, né, para essa reflexão. E eu diria que o filé mignon dessa reflexão resultou da minha parada para a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2009. E eu, então, entrei em 2005 no doutorado, defendi a tese em 2009, depois fiz uma série de pesquisas e mantive o diálogo com essa comunidade. Mas ali, naquele momento, é que eu olhei para o que estava acontecendo nesse vale e também as perspectivas disso e, inclusive, por que era importante, naquele momento, acionar-se esse debate em torno da memória negra.
pelo que o Brasil vinha experimentando em termos de discussão política, enfim, em torno das chamadas ações afirmativas. Todo esse debate começa nos anos 2000. Ele começa um pouco antes, mas ele ganha força em 2000. Sim, nós tivemos ano passado 20 anos, né, da lei de cotas também. Então é uma discussão que segue, né? Não é. Teria se dito que até seria feita uma revisão em relação a essa legislação, né? Mas a gente sabe que ela precisa continuar. Sim, na verdade a lei mesmo, ela é de 2012. Então são 10 anos, mas toda a discussão é anterior. Sim. Inclusive algumas universidades, elas assumiram antes mesmo da lei a questão das cotas raciais. Em 2002, 2003 começa esse debate, 2004. Foi bem na época ali realmente que eu estava quase entrando no meu doutorado, por isso que eu me interessei por esse tema, porque deu muita polêmica, se deveria ou não ter ações afirmativas no Brasil. E aí as ações afirmativas, para além das cotas, tem outros programas e projetos de ação afirmativa que começaram a ser pensados naquele momento ali. Nós tivemos uma conferência mundial em 2001, em Durban, na África do Sul, que foi uma conferência que o Brasil participou e que vários estados nacionais participaram e ratificaram as deliberações dessa conferência. Então, quando resolvi discutir essa questão, eu olhei muito para esse debate internacional e polêmico, porque havia muita gente discutindo isso e dizendo, olha, mas o Brasil vai mudar a narrativa de nação em virtude das ações afirmativas, isso vai nos prejudicar. E eu não estou falando de um debate que envolvia só as pessoas em geral e a sociedade em geral. Eu me refiro a um debate que envolvia, inclusive, importantes intelectuais das ciências sociais no Brasil. Desculpa, até a professora falou na data, né? Mas 20 anos completou a Lei 10.639, que trata do estudo do ensino da história afro-brasileira, né, nas escolas, e depois foi incluída o estudo da história afro-indígena também. Né? Isso, é a 10.639. Eu achei que era a Lei de Cotas de 2002. Tá certo. Sim, essa lei, nossa, essa lei foi fundamental. E que ainda não é cumprida em muitos municípios, né? Muito difícil de cumprir. Nós temos vários problemas. Esses dias, inclusive, saiu uma matéria sobre isso, do GL10, que os municípios têm poucas ações ou quase nenhuma, quase nula. E você veja que 20 anos não tem porquê, porque tem muita produção, tem muito material. Nós temos um problema aí. Sim. Por que não acontece? Por que as coisas não acontecem? Porque material não dá para dizer que não tem. Hoje se chega muito material, inclusive por rede social, por muitos livros em formato de PDF, tem muita coisa. E tem uma discussão também que parece que são sempre as pessoas negras que têm que puxar essas temáticas, né? Como é que é a tua relação, assim, como uma mulher branca pesquisadora dessa temática? Olha, eu vou te dizer que quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, que eu procurei o movimento negro para discutir, eu procurei lideranças negras, inclusive tem um que está aqui nesse livro, que é o Gilberto, do Grupo Palmares de São Leopoldo. Ele me ajudou no TCC de graduação, e eu cito isso aqui. O Gilberto me acompanha desde a minha graduação. Você veja que ele foi dos primeiros militantes negros que eu procurei lá em São Leopoldo. Quando eu comecei a procurar o movimento, eu sempre tive muito esse cuidado, por saber, né? Bom, por ser uma mulher branca, enfim. Mas eu sempre fui muito recebida pelo movimento, sempre também estive aberta para receber toda e qualquer crítica, porque às vezes até um posicionamento a gente tem que saber como está a discussão dentro do movimento negro, porque existem categorias, conceitos que nós produzimos na academia, na universidade.
E existem outros conceitos e categorias que são produzidas pelo próprio movimento social e a gente tem que se atualizar. Então, há, sim, uma troca. Eu vou te dizer isso porque eu vou te dizer uma palavra que o movimento negro começou a adotar há um tempo atrás, que é não usar mais a palavra escravo, e sim usar escravizado. E que, inclusive, nós da academia usávamos trabalho escravo. Alguns trabalhos meus anteriores, você vai ler um artigo, você vai encontrar lá mão de obra escrava e não mão de obra escravizada. E foi pela relação com o movimento negro, quando o movimento negro diz, olha, nós politicamente não utilizamos mais, a gente também incorpora. Então, isso é um respeito ao movimento. Mesmo, bom, já tem uma produção lá que vai aparecer, mas o movimento entende que não tem que usar escravo, porque eles não eram escravos, eles foram escravizados. É diferente a conotação da palavra, né? Então, a gente fala, vamos adotar nos próximos textos, mão de obra escravizada. Então é isso, a gente sempre, um alimenta o outro, o movimento social e a academia. Daqui a pouco a gente forja um conceito, como eu forjei na minha tese, de narrativas étnicas. Por quê? Porque eu queria trazer o conceito de narrativa, que é muito usado inclusive na literatura, para contar histórias, ouvir histórias e contar histórias, narrar histórias que foram narradas para mim. Em que as pessoas vão se colocar e vão contar a sua história na cidade. Né? Do que elas fazem, o que elas fizeram, o que elas fazem, como elas veem essa cidade. Mas eu quis mostrar que não era qualquer narrativa, que era uma narrativa em que o conceito de etnicidade tem uma força. E eu vou contar uma história, é uma narrativa étnica. E isso tem que compor a história da minha cidade, a memória e a história da minha cidade. Porque o que é a grande questão do conceito de memória e a discussão de memória? Essa memória negra recém está começando a se inserir na memória oficial da cidade. Ela não estava. Então tem uma memória coletiva negra que ficou fora da narrativa fundante da região dos Sinos, não só de Novo Hamburgo, da região dos Sinos. E que está sempre brigando para que essa narrativa esteja ali. Então, por isso que eu chamo de narrativas étnicas, que são fortalecidas pela discussão das ações afirmativas. Essa é toda a discussão que eu trago aqui nesse livro, é exatamente essa. À medida que nós vamos avançando com a discussão das ações afirmativas, esses grupos, essas populações, elas vão trazendo essa narrativa e vão fortalecendo essa memória e vão constrangendo essa memória oficial e vão disputando isso. Inclusive disputando dentro da academia, né? Porque as ações afirmativas têm trazido muitas pessoas negras para dentro da academia, pessoas que já estão chegando, né, mestrado, doutorado, e estão trazendo essas discussões também. Pois então, eu fiquei bastante tempo dentro da Fevale, de 2013 a 2021 no PPG em Diversidade e Inclusão. Bom, em dois, também estava em mais um, que era o Indústria Criativa, mas nesse tempo todo eu conseguiu finalizar, né? 2 mestrandos homens finalizaram, 2 intelectuais negros finalizaram os mestrados. Uma mulher negra desistiu e o outro também desistiu, não conseguiu finalizar. Tá? E os 2 que desistiram foi muito também em função de questões econômicas e tudo mais. Então a gente tem isso também, essa dificuldade dessas populações se estabelecerem, se manterem, né? A história da permanência, o acesso e a permanência, né? E isso não acontece só nas universidades pagas, isso também acontece nas universidades públicas, porque não é só a vaga, não é só a bolsa, não é só o acesso, tem uma ação afirmativa, está dentro da Universidade Federal, não. Ele vai precisar se sustentar, ele vai ter que pagar um aluguel, às vezes ele vem do interior, então N coisas. Ele vai precisar de tudo, se alimentar, morar.
Então não é, não, mas é só a bolsa. Não, não é só a bolsa, é um monte de coisa. E então isso exige das universidades em geral, tanto as públicas, privadas, comunitárias, enfim, como fazer para que esse aluno ele consiga se inserir e permanecer. E depois que faz a formação, se colocar no mercado de trabalho. Sim, tem uma série de desafios. É uma série de desafios. Eu até atualizei a minha tese aqui nesse livro. Por que eu digo que eu atualizei? Porque assim, esse debate todo já faz 20 anos. E aí quando a gente vai olhar os números, a gente fica triste. Porque saiu, eu até coloquei aqui em 2019, uma pesquisa do IPEA, em que aponta que existe uma desigualdade muito grande que a gente não, mesmo com toda a discussão das afirmativas, a gente não conseguiu incidir nessa realidade, que é a ascensão do ponto de vista econômico e uma maior igualdade de renda entre brancos e negros. Ainda se mantém um abismo na questão da desigualdade de renda entre brancos e negros. A gente poderia dizer, tá, mas a gente tem aí um tempo de caminhada já com as ações afirmativas. Por isso que eu disse para você, tem a questão da política pública na educação, que ela precisa se manter, ela é importante, formar mais negros, homens e mulheres negros, eles têm que ir para o mercado de trabalho, eles têm que acessar. Fora a questão da violência, né, que daria um outro programa inteiro. Um outro programa inteiro. Bom, Margarete, voltando para o teu livro, né, queria saber como é que tu escolheste as pessoas que estão, os personagens, né, que estão prestando depoimento aqui nesse livro. E eu posso depois também vou mostrar aqui a capa, para a gente falar um pouquinho especificamente dessas personagens que estão aqui na capa. Tá. Bom, então já que a gente vai começar aqui pela capa, é importante falar da importância da Raquel, Raquel da Silva, uma artista plástica de Novo Hamburgo, que quem não conhece precisa conhecer, e o trabalho maravilhoso que ela faz. Eu já conhecia a Raquel por causa dos trabalhos que eu desenvolvi lá no Diálogo com a Cruzeirinho, porque a mãe dela é uma das narradoras, é uma das personagens do livro. E aí eu pedi para a Raquel, para ela fazer a arte não só da capa, mas do conjunto do livro. Então a gente vai ter, né? Aqui tem mais um personagem, que é o Mauro, do Comitê para Ações Afirmativas. Então a gente tem ao longo do livro o trabalho da Raquel. Tá? Muito bonito, por sinal. Aqui, esses personagens, o diálogo foi acontecendo, né? Por exemplo, claro, o Álvaro Pacheco não, que eu não cheguei a conhecer, ele é trazido pela memória, na narrativa da Dona Bernadette, mãe da Raquel. Então ela fala do Álvaro Pacheco, que foi o pai dela, que viveu no bairro África. E ela vai contando isso, e como ele é avô da Raquel, a Raquel vai desenhando. E ela quis colocar, então... E foi importante, porque o que aconteceu ano passado, em 2022? Havia toda uma relação com o centenário da Cruzeiro, que agora, inclusive, foi o desfile do centenário. Então, trazer essas memórias era muito importante. E a Raquel, como neta, ela traz, então, o seu Álvaro Pacheco. A avó Nair. Não precisa não precisa dizer muita coisa para apresentar a avó Nair. O seu Ademir eu conheci quando comecei um trabalho em 2003. 2002, 2003. 2002 nós montamos todo o trabalho para iniciar em 2003. Um projeto de extensão dentro da Cruzeiro. Todas as escolas de samba que existiam naquele momento, eram 5 naquela época. Tinha Império da Zona Norte, Império da São Jorge, tinha Portela, eram 5 na época. Os Marujos, a Tia Lilinha também está no livro. Aí eu conheci seu Ademir, e ele foi um parceiro muito grande daquele projeto de extensão. Depois, quando eu entrei no doutorado, eu fui prestando atenção no movimento que a Cruzeiro estava fazendo, com aquele debate das ações afirmativas, ele se
transformou num dos interlocutores e hoje é um dos personagens do livro, né? Infelizmente, ele faleceu, o seu Ademir, no ano passado, em 2022. E é uma grande homenagem ele na capa por toda a história de diálogo aí que a gente construiu. A Avó Nair, a gente fez o que a gente chama de narrativa etnobiográfica com ela. Não foi só ideia minha essa narrativa, porque foi em parceria com mais 2 pesquisadoras, que é a professora Ana Rocha, da URGS, mais a professora Magna Magalhães, da Fevale. Então a gente fez, depois até está publicado esse artigo, a gente fez um artigo com essa fala dela, maravilhosa, em 2012, e ela compõe o livro até por toda a importância da Avó Nair na cidade, que foi muito amada e respeitada, benzeu muita gente nessa cidade. Sim. Ela e a mãe dela. Nós temos, inclusive, um programa também aqui da TV Câmara que se chama Memória. Um dos episódios é com a Avó Nair, que ela conta um pouco da trajetória dela. Também está disponível no nosso canal no YouTube. Então tem aqui a Clarice e o Luiz Carlos, que são da Portela, na Portela do Sul, que agora até eu acho que não tem mais enquanto escola de samba, acho que, mas naquele período tinha, né, a escola. E ela foi no lançamento do livro. Quem mais que está aqui muito presente? Aí é tanta gente. Tu falaste no pai do tamboreiro também durante o lançamento do livro. Pois então, e tem alguns que estão aqui, outros que não estão, enfim. O pai do tamboreiro eu entrevistei em 2010, já depois da minha tese de doutorado, inclusive, porque eu tinha uma coisa que eu descobri durante a tese, é essa presença muito forte dos negros nos curtumes aqui da região. Todo mundo dizia, meu avô trabalhava no curtume, porque tu tem que mexer com isso, porque meu pai, meu tio. Eu dizia, tem alguma coisa aí. Então eu fui fazer essa pesquisa sobre os trabalhadores negros na indústria coreira calçadista e muito nos curtumes. E o pai do tamboreiro, cheguei nele pelo próprio tamboreiro, que me disse, olha, meu pai trabalhou, enfim. E na época, então, ele me deu aquela entrevista. E o tamboreiro sempre foi alguém também com quem eu dialoguei muito. Ele que foi coordenador de políticas públicas, né, para a igualdade racial. Isso, então a gente desenvolvia muitas coisas em parceria, o movimento negro, universidade, enfim. E ele também, o próprio tamboreiro, está aqui no livro, participa também, porque toda a relação dele com um outro momento que eu digo, né, desse movimento, que é muito também no plano da musicalidade, de uma estética corporal trazida pelo movimento hip hop. Eu acho muito importante trazer ele para narrar essa cidade. Então ele conta também um pouco dessa experiência. Então a gente tem esses personagens todos, tem alguns que já faleceram, como o seu Sebastião da Protegidos, importante carnavalesco da cidade, então ele está presente aqui. O seu Sebastião narra aqui dentro do livro, a narrativa dele é muito forte, ele narra uma experiência com racismo e tem partes no livro que são fortes por causa disso também, dessa experiência na cidade e na região, de espaços de brancos e espaços de negros. A gente tem muitos relatos, né, dos integrantes da Cruzeiro do Sul, né, que iam tocar nos bailes da cidade, mas não poderiam entrar como convidados, né, só como trabalhadores. E tu fala muito nessa relação especificamente com a Cruzeiro do Sul, que completou 100 anos ano passado e é mais antiga do que o município de Novo Hamburgo, que completou 96, agora em abril desse ano. Qual é a relevância desse clube social negro para a cidade de Novo Hamburgo, né? E toda essa história das pessoas que fazem parte da Cruzeirinho? Eu penso que a cidade de Novo Hamburgo,
está de parabéns, inclusive, por esse reconhecimento desse clube, o histórico todo, tudo que se fez que desencadeou na patrimonialização. Em 2017, foi tombada como patrimônio do município, patrimônio histórico, cultural e material. Mas eu sempre digo, a Cruzeiro, ela é um ícone não só para Novo Hamburgo, até porque quando ela foi fundada nem era Novo Hamburgo, era São Leopoldo, era a região, e ela era importante para a região toda, esse clube negro. E até hoje a gente vê que esses clubes de negros, como tem também em Canoas, enfim, eles têm toda uma rede, sempre houve muita relação entre eles, e parcerias, e contatos, e diálogos. Então havia uma mobilização que era regional, de que era um espaço de sociabilidade, de fortalecimento, e até porque eles tinham que construir esses espaços porque não havia outros. Era o espaço de lazer que eles tinham. Alguns outros eram cerceados, eles não podiam entrar, então eles precisavam se fortalecer nesses espaços. Então, a gente já tem uma primeira conquista, que é um reconhecimento da Sociedade Cruzeiro do Sul como patrimônio de Novo Hamburgo, mas tem que haver um reconhecimento maior ainda, que é patrimônio desse Vale dos Sinos, e do Rio Grande do Sul, como um todo. E por que isso é importante agora, que se vai se comemorar também aí, daqui a pouco, né, o aniversário da cidade e tudo mais. Porque é preciso cada vez mais, quando se falar de Novo Hamburgo, falar dessa presença, trazer essa presença, narrar essa presença, dizer, olha, ela está também presente nessa memória oficial. Não só na memória coletiva dos dos homens e mulheres negros, não, ela está presente também nessa memória registrada, nessa memória oficial da cidade. E cada vez mais, tem que sair da invisibilidade, ela tem que se mostrar. Então as pessoas têm que conhecer Novo Hamburgo, sabe que existe essa sociedade, dela ser indicada para quem quer conhecer a cidade também, porque tem o Hamburgo Velho, mas também tem a Sociedade Cruzeiro do Sul, mostrar dentro dos pontos turísticos da cidade, dos lugares que as pessoas precisam conhecer, falar dessa diversidade. Aliás, que região diversa essa? Eu acho, olho para o Vale do Rio dos Sinos, acho ela muito diversa. Ao mesmo tempo, né, que a gente está falando da diversidade, da importância de se reconhecer esses outros espaços, a gente tem um movimento que está transformando a região num vale germânico, né? Como é que tu vê essas discussões? Porque é uma coalizão de forças, né? O vale germânico, de um lado, muitas pessoas, né, assim como tu, aliadas do movimento antirracista, tentando trazer outras histórias para a história oficial do município. Como é que se dá essa correlação de forças? Pois é, eu até trabalho num dos capítulos, que eu não sei se as pessoas vão ler os capítulos mais teóricos aqui, mas tem um que é mais teórico, em que eu falo do peso da etnicidade no pensamento social contemporâneo, o étnico, a etnicidade. E essa relação, inclusive, com a questão da economia, da dinamização da economia dessas cidades. Então, quando você vende o étnico alemão, o italiano, seja lá qual for a etnicidade, que seja mais forte em uma determinada região, muitas vezes tu quer fazer isso para dinamizar a economia, chamar o turista, criar centros de lazer, enfim. As cidades fazem um movimento muito amparados nessa relação. E por isso também um esforço de que, bom, dá para fazer isso inserindo outros grupos étnicos. Por que tem que ser germânico? Eu pergunto. Por que não pode trabalhar a pluralidade, a diversidade étnico-racial? Traz a questão do germânico, traz a questão do italiano, do polonês, de todas as etnias que compõem, do japonês, do chinês, mas traz
todos, porque isso vai enriquecer, inclusive. Isso não vai diminuir. Ah, mas enfim, porque... Não, olha o que é essa região, porque ela se modificou muito, inclusive porque aqui toda a história do cluster do calçado, inclusive o tema do meu próximo livro é a memória do trabalho, né? Então, depois a gente vai falar dos demais da trilogia. Os demais livros, então. Essa região recebeu pessoas de diferentes lugares do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, veio muita gente para cá por causa dessa produção industrial. E de diferentes grupos étnicos raciais. Então, quando a gente vai para um bairro como Canudos, por exemplo, que vai passear, nossa, é muito diverso aquele bairro, eu gosto de citar Canudos por causa disso. Então, tem muitas populações que vieram do Noroeste, tem gente assim da mistura de... No meu caso, né, tem vários grupos étnicos formadores, né, que eu tenho um pouco de tudo. Português com indígena, com francês, e eu com espanhol, sei lá. Diverso tal qual o Brasil, né? Tal qual o Brasil. E essa população, por exemplo, mais daquela região noroeste, ela vem também com muita força para cá, compõe, né? Alguns grupos étnicos não têm muita visibilidade, mas estão aí também. E, então, toda essa discursividade étnica, ela pode ser aproveitada num momento em que se vai ter esse enfoque para desenvolver turismo, para criar nichos, né, de lazer, de entretenimento, como aconteceu muito a partir dos anos 80 por força desse étnico, que são as chamadas festas étnicas. Se a gente for olhar, Santa Catarina viveu muito isso com a questão açoriana, nós aqui muito com a questão dos italianos e alemães, dessa busca, porque também esses grupos étnicos foram durante um período sufocados, depois eles voltam com força. E aí vem as ações afirmativas nesse momento. Então, vamos compor. Essa é a ideia. Não precisamos desmerecer ninguém. Tá certo. Tu falaste ali do bairro África, né, na época, e a gente sempre ouve falar muito quando fala na história de Novo Hamburgo do bairro África, mas a gente via que até como tu citas no livro, que ele não tinha notícias favoráveis em relação ao bairro, né? Mas tu acha que isso ainda, hoje não só, né, que o bairro África, que hoje é o Guarani e que foi totalmente descaracterizado, mas a gente tem bairros periféricos como Canudos e Santo Afonso, que a gente tem essa questão de ser noticiado sempre de uma forma vinculada à violência, à pobreza, né? Até tu acha que o papel da imprensa também em relação a essas localidades onde estão inseridas mais as populações negras prejudica essa visão que a população em geral tem dessa população? É que acaba que se foca numa questão. Isso acontece muito, por exemplo, em outras cidades, como Porto Alegre, se pegar Grande Cruzeiro, lá, Cruzeiro do Sul, a violência. Como se não houvesse espaços de sociabilidade nesses lugares, como se não acontecesse nada de bom. Isso também é muito comum no Rio de Janeiro. As pessoas dizem, escuta, mas olha aqui, nas favelas tem outras coisas também. Então, isso acontece. Isso é bastante comum. E acontece também isso que tu trazes, que é a descaracterização desses bairros, porque por N razões, às vezes também por especulação imobiliária, mas a gente olha, por exemplo, aconteceu muito em Porto Alegre, que essas populações elas vão sendo retiradas. Vão sendo empurradas, sendo retiradas desse espaço mais central, indo mais para as periferias. E aqui também não aconteceu diferente, porque o bairro Guarani é quase centro ali, é um bairro próximo, as populações foram se deslocando. Agora, o que se sabe do bairro África é muito pouco.
Porque eu, por exemplo, eu fui por dentro do arquivo público para tentar buscar, mas tem pouca coisa. É muito pela narrativa oral, pela oralidade das pessoas que ouviram o pai contar, a mãe contar. E como já faz muito tempo, porque se mudou o nome do bairro na década de 40 ainda, então as pessoas lembram lá do avô contando, né, do pai contando, que eu trago muito forte a fala da Dona Bernadette, né, falando dos pais, principalmente a mãe, que o pai viveu lá, mas ele veio de outro lugar, e a mãe que era, né, toda uma história do bairro África ali. E aí a gente vai montando isso por narrativa oral, vai pegando uma outra questão aqui, outra acolá e vai montando. Mas tem muito estigma. A gente está... Aí é que a gente tem que olhar para as nossas cidades. Os territórios são estigmatizados. E esses estigmas, eles não nascem à toa. Porque se a gente for olhar... de onde vem essa estigmatização? Quem são as pessoas que habitam esses lugares estigmatizados? São os pobres, negros, descendentes de negros ou de indígenas. São as populações que, num período anterior, e ainda prossegue isso, foram populações que foram perseguidas, desrespeitadas, desprestigiadas, desvalorizadas por uma dominação branca. E isso, as pessoas dizem, mas isso é uma coisa do passado. Não, isso persiste ainda nas nossas cidades. Tanto é que a gente vive hoje um momento bastante delicado, não só em nível de Brasil quanto de mundo, de um certo fortalecimento de movimentos neonazistas, de supremacia branca, que não que eles tenham morrido, eles foram sufocados em alguns períodos, há certos sufocamentos, depois acabam que retornam com força. Então, muitos casos também de trabalhadores escravizados, né, em situação análoga à escravidão. Exatamente, exatamente. Quem são esses? Né? A gente começa a prestar atenção também. Então, mais do que nunca, é preciso que se traga essa discussão, que se faça essa discussão. E aí a mídia compra um papel isso, fundamental, já que tu falavas antes da mídia. Mas qual é o papel da mídia, né? E de trazer esses relatos, essas narrativas das pessoas que vivem nesses espaços, porque as pessoas vão criando preconceitos e estigmas com relação a determinados lugares. Porque ali, como se só houvesse violência, que não houvesse mais nada. Tem que trazer essa história. E que é a história da nossa região, e que é uma história muito bonita. E qual é o papel da academia também? Tu falaste muito, né, da questão da pesquisa, mas também enquanto extensão, enquanto se aproximar desses grupos, né, de também tentar trazer outras realidades à tona. Isso é importante que as universidades façam. Qual é a relação que as universidades mantêm com a comunidade? Com as comunidades, com essa comunidade é diversa. A gente usa a palavra comunidade, mas tem que entender que comunidade é diversa. Com as diferentes comunidades que compõem isso que a gente chama de Vale do Rio dos Sinos, por exemplo, se a gente quiser ficar aqui. Tá? E de prestar atenção. Muitas vezes as universidades fazem sob pressão de leis federais. Se a gente for olhar o que foi a Lei 10.139 de 2003, todo mundo correu atrás porque tinha que ter essa discussão dentro das universidades e tudo mais. Eu, quando estava ali, eu entrei na Fevale em 2000 e logo em 2002 eu tinha tinha acabado de fazer meu TCC, meu mestrado e tinha voltado de Salvador e aquela história toda e estava tudo muito presente. Logo já prestaram atenção em mim e disseram, professora, a senhora tem essa discussão. Isso é importante que as universidades reconheçam, né? Qual é o professor que pode fazer esse trabalho, né? Reconhecer.
e estabelecer. Daí a gente começou a estabelecer toda uma interlocução, porque também já havia eu já tinha essa formação, né? Então as universidades, elas cumprem um papel importantíssimo, porque que nem essa questão da Lei 10.639. Tu tens que te aproximar e fazer esse trabalho junto com as comunidades, mas tu também tem que formar alunos que vão ser professores, inclusive alguns, não todos. É importante formar todo mundo nesse campo, mas aquele que vai ser professor, como é que tu vai querer que ele ensine história da África e cultura afro-brasileira se o cara não aprendeu? Ele pode fazer. Grande parte pode fazer, porque ele pode buscar essa formação, independente da formação dele. Porque a gente sempre a gente está muito mais além do que as instituições que nos formam. Eu sempre digo isso, porque a gente está ligado a uma instituição, mas se existe um limite ali institucional, tu vais além, tu vais buscar. Só que é importantíssimo que as universidades tenham essa formação, façam essa relação com a educação básica, porque é preciso que aquele professor que está lá na educação básica consiga ter uma formação que é permanente, assim como a gente também que está nas universidades precisa estar sempre estudando. A gente não para nunca de estudar. Até eu ia dizer, esse livro aqui, eu penso que ele é bastante importante para quem está dentro na ponta também, ali na sala de aula. Porque às vezes tu quer trabalhar uma narrativa, alguma coisa sobre a cidade e pode pegar uma narrativa que está aqui, pode não estar numa linguagem para criança, mas isso aí o professor transforma. E ainda é possível conhecer pessoalmente algumas dessas pessoas que estão aqui, né? Que iam adorar participar, com certeza, de ir para uma escola e dizer, eu estou aqui, de fazer algum debate com os alunos. Com certeza. Eu acho que a grande contribuição, eu tenho certeza, a grande contribuição desse livro é muito para essa questão da lei também. Eu nem cito a lei aqui, assim, a não ser vagamente, não foi com essa intenção. Mas eu, como sempre, prestei atenção nessa questão da lei, fiz várias formações também com professores aqui da região. Eu entendo que é um material que pode ser, sim, utilizado. E o registro, né, para além dessa questão da educação, ele fica um registro. A gente vai embora desse mundo e fica aqui o registro das pessoas e de quem... E como é que foi? A gente conversou um pouquinho antes de começar o programa sobre a receptividade dos familiares, das pessoas dessa comunidade negra, né? De ver os seus pais, avós representados aqui nesse livro. Nossa, tu não tens ideia do que eu recebo de coisas e mensagens bonitas. Teve uma que eu me emocionei, que foi até uma prima da Raquel, que lá do Rio de Janeiro, ela pediu o livro, a gente autografou e foi pro Rio o livro. E ela tirou um livro lá, segurando o livro lá no Rio, mandou uma mensagem tão carinhosa para nós, porque ela tem muitas saudades do vô Álvaro Pacheco. E ela disse que o livro tem uma importância muito grande para ela, porque resgata toda essa relação, essa memória de infância. Então, eu vou acompanhando ali também nas redes sociais, as pessoas dizendo coisas. Olha só que legal, tá o meu tio ali, tá meu avô, tá meu padrinho. Teve um dia alguém que disse isso, tá meu padrinho ali. E isso tem um valor tão grande, porque são, muitas vezes, grande parte da população negra que as pessoas tratam como se fossem invisíveis. E que ela não só se vê aqui representada, mas tem algo a mais que se diz aqui, que é da importância dessa população para a história dessa cidade, para o desenvolvimento dessa região também. Então isso tem sim um valor muito grande para as pessoas. E eu estou bem feliz com essa recepção toda. Ali aquele dia na Cruzeiro, a gente escolheu a Cruzeiro pela questão do centenário, mas o livro transcende a questão da Cruzeiro, porque tem pessoas de outras comunidades, mas
foi lindo de ver que as pessoas estavam felizes com o livro e provavelmente ainda vai chegar nas mãos de muitas pessoas que ainda não conseguiram o acesso. Eu quero um momento especial ali em São Leopoldo também. Quero combinar alguma coisa em São Leopoldo com o Grupo Palmares, por causa da presença do Gilberto, que querendo ou não, eu fui me dar conta agora, assim, quando fui escrever o livro, nossa, o Gilberto me deu uma entrevista lá na graduação, o Gilberto é meu interlocutor agora nesse livro, então ele me acompanha desde que eu tinha 20 e poucos anos. Porque a gente também, né, tu como pesquisadora também acaba, eu acho que a antropologia é muito isso também acaba virando uma personagem na vida dessas pessoas, né? Exato. Fazendo parte da vida delas. É personagem. Eu com o título acadêmico, mas eu queria te dizer até que, por exemplo, as pessoas com quem eu dialogo aqui, várias delas ligadas ao movimento negro, enfim, tem muita discussão teórica, mesmo não tendo titulação acadêmica, e o Gilberto é um deles, assim, que eu sempre aprendi muito sobre a questão étnico-racial, enfim, ele é um grande estudioso da questão. E eles estão muito presentes aqui no livro COPA, né? Não é que é o Comitê Pró Ações Afirmativas de Novo Hamburgo, que foi criado em 2003. Então, ele é muito presente aqui no livro, todos eles, que nem todos são personagens aqui, mas eu cito todos os militantes daquele período. A gente fez muita coisa juntos nesta cidade, nesta região. Então, o que é etnografia? Eu acho que era importante te dizer até também que a gente não... Por que eu te chamo assim, são registros etnográficos, são etnografias? Porque eu trago aquilo que eu vi, ouvi e vivi com eles nessas décadas. Então eu vou mostrando isso, eu trago coisas mais antigas do passado. Ele não é um livro sobre a história do negro, eu não sou historiadora, eu sou antropóloga. Eu trago a discussão da memória para conseguir fazer a discussão da importância desse resgate, dessas memórias, memória do bairro África, por exemplo, e outros. Mas eu narro o que eu experienciei nesse Vale dos Sinos com esses projetos de pesquisa, de extensão e toda essa experiência que está aqui. Quer dizer, toda não, porque tem coisas que a gente não dá conta do todo, né? A gente, são fragmentos daquilo que a gente viveu, né? Então, essa é a ideia da etnografia. É uma etnografia desses primeiros anos do século XXI, as primeiras décadas. E para quem é da ciência política, da sociologia ou de outras áreas, da própria história, o que tem também de importante de narrar esse primeiro período, dos primeiros anos do século XXI? Porque traz muita coisa sobre a própria relação do Estado Nacional Brasileiro com essa discussão. Pressionados também por esses grupos. A gente vai ter ali, final do século XX, início do século XXI, uma certa pressão desses grupos do próprio movimento negro, fruto da redemocratização do país. E esse Estado Nacional Brasileiro se vê pressionado e vai abrindo espaço para essa discussão. E a gente tem que continuar pressionando. E vai ter que continuar pressionando mais um pouco, né? Tá certo. Queria que tu falasse um pouco dos outros 2 livros, né, da trilogia, como é que tá a produção deles, quais são os temas que tu vais trazendo. Então, eu chamo de texto-mãe, o texto matriz de toda essa discussão é a tese. Então, a tese... Eu já tinha vontade de publicar esse livro em 2021, por causa de que 2022 seria o centenário da Cruzeiro. Eu já tinha interesse de publicar esse livro, mas era só esse. Quando eu fui conversar com a editora, aí até o Mauro da Circula que me deu a ideia. Ele disse: Margarete, eu acho que tu deve fazer uma trilogia, porque daí ficam 3 livros menores e mais focados.
E eu tenho material para isso. Então aí que eu disse, nossa, vai ficar mais interessante o livro mesmo, não vai ficar tão pesado. Muito debate de muita coisa num livro só. E aí acabou que essa discussão do trabalho, ela aparece um pouquinho aqui com o seu... com o seu Valdemar até. Ai, seu Valdemar, querido, não falei dele. Mas o seu Valdemar aqui, eu trago ele para abrir esse capítulo. Toda a economia da região era a base de sapato. Então eu resolvi fazer um curso profissionalizante. Essa é uma frase que eu tiro, que é da narrativa dele. Eu dedico aqui uma parte do livro para discutir a presença deles na indústria coreiro-calçadista, para estar aqui dentro dessa memória negra, tem que estar aqui. Mas também tem que participar lá da memória do trabalho do outro livro que vai abrir. Vai abrir porque ali eu vou trazer personagens da vida urbana de Novo Hamburgo que são brancos também, não é só da população negra. Eu precisei olhar para Novo Hamburgo quando eu trabalhei a questão étnico-racial, porque nessa discussão, quando se fala em trabalho e desenvolvimento no Vale, se liga muito ao étnico alemão. Sim. E quando eu fui estudar as comunidades negras, eu tinha que entrar nisso. O que é isso? O que é essa Manchester brasileira? O que é isso? E aí eu dediquei um capítulo da tese sobre o mundo do trabalho. Mas eu vou além da tese. Como eu fui aqui, eu vou além agora no outro livro. Só que esse outro livro, já comecei a organizar. Então eu pego, vai ser mais ou menos um pouco parecido com esse aqui. Eu saio do texto mãe, do texto matriz e vou atualizando o texto, trazendo esses personagens. E vai ser muito legal também esse segundo livro, porque eu também tenho uma relação com esse mundo, porque eu também trabalhei nas indústrias coreiro-calçadistas antes de ser professora universitária. E tem uma relação familiar com isso. E o terceiro livro, que é que tu perguntaste, esse eu vou trabalhar mais com narrativas historiográficas e narrativas literárias sobre o Rio Grande do Sul e o Vale dos Sinos, principalmente. Não vou trabalhar tanto com narrativas orais, porque é uma parte da tese que também eu explorei e que ficou lá parada. Então eu vou dialogar mais com essa memória que está no campo da literatura que fala desse vale. Tá? E aí todos os livros têm a discussão étnico-racial de fundo. O étnico-racial não vai estar só no Memória Negra. Por quê? Porque tudo isso é atravessado pela questão étnico-racial. Eu queria que tu falasse também, não sei se tu terminaste. Não, pode contar. Tem um personagem neste livro já que não é uma pessoa negra, que é o seu Odilo Friedrich. Por que tu trazes ele, né? Eu sei, mas estou inclusive vendo aqui algumas imagens, aquela mostra do casarão dos Friedrich, né? Que foi tombado. Por que tu trazes ele neste livro sobre memória negra? Ele é o único descendente de alemães, que os outros vão para o segundo livro e tal. Exatamente pela importância dele por toda a questão simbólica do casarão. Friedrich para a cidade, né? A família Friedrich. E na época que nós estávamos olhando para esse tal do bairro África, e eu fiz uma parceria lá na Fevale com outros projetos de extensão, eu e o professor Norberto, que estavam mais ligados a um projeto de extensão Bandamirim, e eu já na pesquisa, trabalhando a questão do trabalho negro na cidade. A gente fez parceria com outros projetos de extensão e com um projeto de ensino. A professora Inês Reicher estava conduzindo uma turma de graduação, que até era da pedagogia. E eu pedi para ela me auxiliar também nesse trabalho. E foi um trabalho super bonito, a gente ouviu outras pessoas, não só o seu Odilo, mas eu tinha que fazer escolhas. Eu tenho muito material ainda, nossa, dá para um monte de livros ainda. Muito trabalho. E o seu Odilo, na época, recebeu a turma e contou muito sobre o bairro África. E aí também ele faleceu em 2021, se não me engano.
Então também é uma forma de homenageá-lo. E eu disse, não, então tá. Ele vai estar, né, junto com os narradores ligados à população negra, ele vai estar para contar isso para nós. E ele conta ali um pouco sobre a vida dele quando criança, o que ele via, o caminho das tropas, né? É muito bonito ali. E os personagens negros da época que ele lembra. E se você prestar atenção na questão ali que ele narra, ele vai dizendo, era uma espécie de quilombo, só que não se chamava de quilombo. Esses negros vinham, faziam um trabalho por aqui e ficavam. E ali você fala, que é algo muito contemporâneo, isso que ele narra, olha só. O Mauro, eu não aproximei, mas o leitor pode aproximar. O Mauro José da Silva, que está aí no livro, do Copa. Uhum. E ele fala algo parecido com que o seu Odilo fala. Porque ele vai dizer, o Mauro, olha, as populações negras, vai ter alguém que vai morar num terreno, aí vem alguém, faz um puxadinho, mais um puxadinho, e vão formando quilombos urbanos, pequenas aglomerações num bairro, que vão se repetir no outro bairro. Então, já não vai estar todo mundo num lugar só, como existia no bairro África, mas vão ter aglomerações em vários bairros, como uma espécie de um quilombo contemporâneo. E são falas parecidas, narrando períodos históricos distintos. O Mauro está falando da Novo Hamburgo contemporâneo. O seu Odilo Friedrich está olhando lá para o passado. E tu sabe se tem algum registro de quilombo aqui na região de Novo Hamburgo, de São Leopoldo? Sabes alguma coisa sobre isso? O que acontece é o seguinte, aquilo que nós estávamos falando antes com relação ao próprio bairro África, a gente não tem quase muito material. E como ele disse, era uma espécie de quilombo, mas ninguém chamava de quilombo. Porque estava na cidade. Os meus pais hoje, é interessante, porque meu pai não vive mais, né? Mas a minha mãe, a minha família vive em Lomba Grande, na estrada do quilombo, né? Então, claro que teve um quilombo ali, porque senão não teria esse nome, que são essas aglomerações. Isso foi se perdendo, né? A gente não tem aqui no Vale, um registro, um estudo desses espaços, não tem nenhum trabalho histórico assim que mostra, aqui realmente era o quilombo e foi se dispersando, as pessoas foram saindo, né? Como já tem, por exemplo, ali no Vale do Paranhana, que até foi uma co-orientanda minha, que Lucilene. foi a Lucilene, que a Lucilene estudou ali no Paredão. Então ela identificou ali, enfim, né? E aqui a gente tem isso, essa história mais dispersa, né? Mas enfim, tem alguns alunos aí que podem continuar aí pela história, pela antropologia, por algum programa interdisciplinar e pesquisar mais de perto isso. Tá certo, Margarete, queria muito agradecer a tua participação aqui. Acho que a gente podia continuar conversando horas, né, sobre o teu livro, sobre o teu trabalho de pesquisa. E queria que tu falasse também onde tu estás atualmente, né, por onde tu segue de forma institucional. Você deu corda, eu falei demais, até, porque eu gosto de falar, né, a professora gosta de falar bastante. Então, eu sou pesquisadora associada do BIEV URGS, que inclusive parte desse trabalho que a gente desenvolveu está no BIEV URGS. E tem alguns personagens aí que estão lá, porque a gente tinha uma parceria do BIEV com a FEVALE, na época que eu estava vinculada na FEVALE, junto com a professora Ana, nós montamos esse trabalho, então tem alguns personagens que está no site do BIEV URGS, que é um banco, realmente um banco de imagens, um repositório digital, em que tem uma série de projetos e de personagens urbanos da região metropolitana e de Porto Alegre, né, grande parte. Então eu faço um trabalho lá com a professora Cornélia Ecker e com a professora Ana Rocha,
E eu tenho um vínculo que não é um vínculo formal, mas eu sou professora convidada do MBA em Diversidade e Inclusão da Unilassalle, que é um MBA muito interessante, que trabalha todas essas temáticas e que já estou atuando agora, vou para a quarta turma já, desde o ano passado estou atuando, e que é um MBA que acontece de forma ao vivo, né? E tem alunos de todo o país, de todo o Brasil. Não é presencial, é EAD, mas acontece de forma síncrona. É síncrono. É que, na verdade, ele não é chamado EAD, porque por isso que eles chamam modalidade ao vivo. Porque a EAD, o aluno, ele não precisa estar junto com o professor, no mesmo momento que o professor. Sim. Tu pode, por exemplo, eu posso dar uma conferência enquanto professor, ele vai ouvir a hora que ele quiser, enfim. E a nossa interação não é momentânea. E o ao vivo não. É como se fosse uma sala de aula, é uma sala de aula, mas só que não é uma sala de aula presencial, é uma sala de aula online. Então ele acontece ao vivo por causa disso. Tá? E inclusive o MBA está com matrículas abertas até o início de maio, então quem quiser se matricular pode ir, porque tem um conjunto de professores para trabalhar essa temática da diversidade. Então tá, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, né? E quem quiser também adquirir o livro, como é que faz? Pode entrar em contato direto com a editora e livraria Circula em Porto Alegre, que eles têm a venda online e encaminham para o Brasil todo, já tem pessoas do Brasil todo recebendo o livro. Eu tenho alguns comigo aqui na cidade, que a gente sempre tem para quem não gosta de compra online também. E as livrarias da cidade, eu não sei se já estão com livro ou não, porque isso a editora Circula que está fazendo esse trabalho de colocar os livros nas livrarias aqui. Então eu não sei dizer se já está circulando, mas pode falar comigo diretamente ou se informar na própria livraria e editora Circula. Tá certo, muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu a professora Margarete Fagundes para falar sobre Memória Negra, livro de sua autoria lançado recentemente aqui em Novo Hamburgo. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta trazendo mais temas sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!